Olá, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, depois da gente fazer o expurgo de morcegos, é comum da gente continuar ouvindo os bichinhos por algum tempo e às vezes acontece deles entrarem na nossa casa. Então vou te explicar aqui agora quais são os motivos que levam os morcegos a entrarem na nossa casa ou a continuar fazendo barulho e o que tu deve ter em mente para resolver isso. E o que tu precisa fazer, o que tu precisa explicar para o teu cliente caso esse problema seja em uma pessoa que tu está atendendo. Então vamos lá. Então, conforme eu sempre explico, os morcegos eles não saem de uma vez só no telhado, eles levam tempo para sair porque nem todos saem todos os dias e alguns ficam dentro do forro ali, se alimentando de alguns insetos que o forro já tem, enfim, já sabe toda essa parte. A questão é que alguns ficam mais tempo, tem morcegos que demoram muito mesmo para sair, vai depender de cada indivíduo porque cada morcego é único, então ele vai ter um comportamento próprio dele mesmo. Alguns ficam mais tempo dentro do forro mesmo e eles acabam fazendo um barulhinho. Mesmo depois do expurgo, esses morcegos que ficaram dentro do forro, eles vão dar um jeito de sair cedo ou tarde. O morcego, na hora que ele acabar os recursos alimentares que ele tiver ali, de insetos, ele já vai começar a procurar uma saída. Ele pode sair pela armadilha que a gente instalou. Caso não tenha mais armadilha, ele pode romper um pedaço da manta e sair. Ele pode levantar alguma algerosa de alumínio para sair. Ou ele pode forçar alguma parte do forro da casa e sair por dentro da casa. Isso acontece muito em casa que tem forro de PVC. Em forro de madeira é um pouquinho mais difícil, mas na prática o morcego ele tem força sim para empurrar um PVC principalmente e conseguir sair por dentro de casa e acabar circulando ali. Caso isso aconteça, tu já sabe, tu me chama ali. Eu também tenho uns vídeos que são públicos no YouTube mostrando como expulsar um morcego de dentro de casa, mas tu não precisa se preocupar porque ele não tem interesse em atacar ninguém. O morcego ele tá com mais medo do que qualquer outra coisa, então é só tu deixar alguma janela aberta que eventualmente o bichinho vai sair, tá ok? Acontece muito também dos morcegos entrarem por engano pela chaminé das casas. Primeiro que em muitas chaminés a gente tem a antena parabólica instalada junto para aproveitar ali a parte de cimento, a parte de concreto. Então a antena parabólica, como tu já sabe, ela acaba atraindo os morcegos porque ela é um ponto de ecolocalização para eles. Ela é como se fosse, entre aspas, um farol, só que para a localização sonora que eles fazem. Então eventualmente eles erram o caminho e entram pela chaminé. Essa de entrar pela chaminé, eles vão para dentro, acabam acessando a casa e se perdem ali dentro. Isso acontece muito em casas que ficam muito tempo fechado. Para a gente evitar isso, a gente tem duas opções. Pode ter lá a chaminé em cima, que não é uma das melhores opções, porque a tela ali pode alterar o fluxo do ar e o fluxo da fumaça, e podendo fazer com que a fumaça retorne quando está usando a chaminé. Ou tu pode simplesmente usar a chaminé a cada bimestre, pelo menos, porque o próprio odor da fumaça e das fuligens que vão ficar nas paredes já vai ser um agente repelente para os morcegos. Na hora de procurar um ninho, procurar uma casa, o morcego não vai querer uma casa que potencialmente pegue fogo. E ele é um animal inteligente o suficiente para saber que onde tem cinza, onde tem cheiro de fumaça e onde tem fuligem, é o local que pega fogo com frequência. Então tu ali acendendo as tuas lareiras, as tuas chaminés, a tua churrasqueira de tempos em tempos, já vai impedir que qualquer colônia de morcego se instale por ali, tá ok? Vale também lembrar que a gente precisa aqui, ó, dessas algerosas de alumínio, que elas impedem a entrada de qualquer bicho ali pelo forro do telhado também. Coisa que a gente tem que observar e tu tem que avisar para os teus clientes também é que tem uma diferença entre os morcegos circulando ao redor da casa e os morcegos dentro do forro. O morcego dentro do forro, a pessoa já vai conhecer o barulho, obviamente, porque foi por isso que ela te chamou, caso seja teu cliente. Mas tem uns gritinhos dos morcegos filhotes e tem um farfalhar, um caminhar que ele faz se arrastando na madeira do forro, porque eles geralmente estão no forro de madeira que fica preso ao telhado. Então esse barulho indica que eles estão dentro do forro. Mas quando a gente está ouvindo só uns gritinhos, ou só eles ali batendo nas algerosas, ou um barulho assim, mais parecendo uma comunicação e não tá ouvindo esse farfalhar, isso são os morcegos fora de casa, tentando entrar, tentando achar algum ponto de entrada. O que a gente deve fazer quando a gente começa a ouvir isso? Primeira coisa, identificar em qual ponto que isso está acontecendo, e ali já é legal da gente instalar uma lâmpada branca para já ir espantando os bichos e desestimulando eles a permanecerem ali. Outra coisa é observar as fezes. Se eles estão começando a defecar ali nesse ponto é porque eles estão querendo entrar ou já estão conseguindo entrar. Porque o morcego ele defeca logo no ponto de entrada dele, ele já faz o cocôzinho, já faz a sujeira dele. Isso até a gente usa para identificar os pontos de entrada e para decidir em quais locais a gente vai instalar armadilha e como que a gente vai fazer a vedação. Então, se tem fezes de morcego acumulada no estágio fresco, quando ela parece um grãozinho de arroz, isso indica que eles estão circulando ali com frequência.
Então, em uma casa que já teve uma infestação de morcego, a gente já sabe que é um ambiente que os morcegos circulam, principalmente se é perto de alguma área de preservação ou se tem muitas árvores frutíferas, principalmente de frutos climatéricos, que são aqueles que amadurecem fora do pé, que são os mais docinhos, tá? Com exceção dos cítricos, os morcegos gostam de todas as frutas. Se a gente tem muitas dessas frutas ao redor de casa, também pode ser alguma coisa que estimule os morcegos a circularem por ali. Mas é normal que eles circulem, o que a gente tem que impedir é que eles entrem no forro. Então, na tua casa, se tu tá fazendo expurgo tu mesmo, observa isso, tá? Se tu tá ouvindo esses gritos com frequência, vê qual é o local e dá uma verificada ali se eles não estão usando para entrar antes que se instale uma nova colônia e dê todo um trabalho, beleza? Se tu tá atendendo alguém, ouve o que o teu cliente tem a dizer e vai verificar o mais rápido possível. Encaixa ali na tua agenda, né? De uma maneira com que fique econômico para ti também, né? Por causa do deslocamento, e verifica onde que tá esse ponto de entrada e onde que estão esses barulhos para evitar que a colônia volte. Uma mensagem que eu quero que fique clara é: o expurgo de morcegos não acontece de uma vez só, a gente tem que sempre acompanhar, então vai acompanhando o expurgo que tu está fazendo na tua casa, vai acompanhando de perto o expurgo que tu está fazendo no teu cliente, porque os bichos eles insistem, os morcegos não saem tão fácil, eles são super apegados à casa dele, beleza? Mas é isso aí, o meu contato está aqui embaixo, se tu tiver alguma questão, um abraço e bom dia, até mais!